Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu imponho minhas mãos estolas sacerdotais sobre todo esse centro de evangelização, sobre todos os que aqui estão, tanto os que estão aqui na igreja, na capela, como os que estão sendo atendidos. Que venha a sua graça, a sua fortaleza, a sua proteção. Que todas as forças espirituais do mal em silêncio saiam e não mais retornem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Padre Milton e nós estamos aqui hoje, mais uma vez, como missão Nossa Senhora da Luz. A nossa missão é evangelizar, é transformar as almas pelo encontro com Cristo. A alma é a nossa essência, é aquilo que foi criado por Deus. Nossos pais participaram da criação de Deus, porque no momento que espermatozoide e óvulo se uniram, Deus naquele momento criou e infundiu uma alma. E nós sabemos que, como batizados, o Espírito Santo habita a nossa alma. Mas nós somos livres e temos que escolher livremente a Jesus. Só essa escolha por Jesus nos garante uma vida que é eterna. Então, como que se transforma a nossa alma, a nossa essência? Na união e comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos. E o que nós trazemos para você sempre são tesouros da nossa igreja, tanto da Sagrada Tradição como das Sagradas Escrituras, que são os dois pilares. Na Igreja Católica Apostólica Romana, Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição é que nós chamamos de Palavra de Deus. Bom, nesse mês de junho, nós falamos muito de oração. Nós falamos do Pai Nosso, ficamos 2 sextas-feiras só falando do Pai Nosso. Na última sexta-feira, nós falamos um pouco da Ave Maria, Hoje, nós vamos terminar esse mês falando de uma oração muito importante, está escrito lá em cima. Leiam para nós. O Santo Rosário. Não sei se todos já tiveram curiosidade de saber qual a origem do Santo Rosário, por que nós rezamos, como rezar bem. Por isso nós vamos dividir hoje essa catequese, breve catequese, em 3 momentos. No primeiro, nós vamos falar da origem do Santo Rosário. No segundo momento, nós vamos falar das promessas que a Virgem Maria fez ao longo dos séculos, àqueles que rezarem o Rosário com devoção. E terceiro, nós vamos falar como rezar o Rosário de maneira correta. Antes de mais nada, só lembrando a última sexta-feira, é importante lembrar disso, Ave Maria, é uma oração que nós rezamos muito. A primeira parte é uma saudação, o próprio Deus que fala através do seu anjo e o próprio Espírito Santo que toca Isabel. Ave Maria, cheia de graça. É importante lembrar que foi um anjo que saudou Maria. E o anjo falando é o próprio Deus que fala através dele. Nenhuma outra personagem na Bíblia ouviu isso de Deus. Pode procurar lá. Ave, cheia de graça. Quer dizer, repleta da graça, repleta da presença de Deus.
aquela que escolheu a Deus por completo. Alegra-te, Maria, tu és cheia de graça. Só ela que ouviu isso. E até hoje na história ninguém mais ouviu. Então o próprio Deus dizendo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Quer dizer, alegra-te, né? Vem participar desse momento em que você escolhe ser a mãe do Filho de Deus e inaugura um novo tempo. Você que é cheia de graça, e o Senhor está contigo e estará em todos os momentos. Não tenha medo. A segunda parte da Ave Maria é uma súplica. Ela é bem posterior. Havia na liturgia das horas, que é uma oração que nós padres rezamos, que a igreja reza desde os primórdios, as orações chamadas completas. Completas nós rezamos 9, 10 horas da noite. E uma parte das completas nós rezamos mais ou menos assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, no século XVI, Pio V, ele bate o martelo e define a oração como nós conhecemos. Ele une a saudação angélica com a súplica dos fiéis que rezavam a liturgia das horas. Bom, aí uma parte da Ave Maria. E vale a pena lembrar que nós somos muito criticados como católicos por rezar a Ave Maria. Mas saibam que os primeiros cristãos, muito antes do Novo Testamento ser escrito, eles já veneravam Maria. Já veneravam. Na Basílica da Anunciação tem um lugar onde está escrito a grafite, e foi datado do século III, ano 400 alguma coisa, a saudação angélica: Ave, cheia de graça. A oração mariana mais antiga que já foi escrita e encontrada, escrita, é aquela Subtumum Praesidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é a oração de Maria mais antiga escrita. Mas os próprios túmulos dos cristãos dos primeiros séculos, então já havia essa veneração por Maria. Então, quando o Novo Testamento estava sendo escrito, os cristãos já veneravam a Virgem Maria. No cenáculo, quem que estava lá com os apóstolos quando veio o Espírito Santo? A Virgem Maria. Fazendo o que lá? É a mãe deles. E é interessante porque nós não temos uma revelação direta, mas Deus às vezes toca as pessoas para mostrar algo, né? Não é uma revelação, porque a revelação toda é aquilo que está na Sagrada Tradição e na Bíblia. Mas, por exemplo, Maria Valtorta, que teria recebido do próprio Jesus e da Virgem Maria mais ou menos 5.000 páginas, contando detalhes daquela época. Ela tinha visões. O Vaticano tem analisado essa obra e não encontrou nada demais. Ele não reconhece ela como sobrenatural ainda, porque gasta tempo para fazer isso, né? Mas reconhece como uma obra frutuosa. São 10 volumes, grandes assim. Então tem um deles que fala de Maria no cenáculo. Imagina só, os romanos perseguem, matam, especialmente os apóstolos, eles lá com a Nossa Senhora lá. Ela conta uma cena que é João agarrado nela. Mãe, por favor, mãe, acorde. Reza para Jesus, mãe. Eles estavam com medo. Ela estava lá, a mãe com eles, desde aquela época, desde a época que Jesus estava na cruz e falou: filho, eis aí tua mãe, ele assumiu ela como mãe mesmo. E a igreja toda seguiu o seu exemplo. Só para lembrar um pouquinho, né, sobre a Ave Maria. Agora vamos lá. Origem
do Santo Rosário. Muitas pessoas me falam: padre, esse negócio de repetir não é comigo, eu tenho sem fruto, sabe? Frutífero. Repetir a Maria tem que. Tem teoria para tudo. Cada um vem com a sua teoria, com a sua cabeça, eu penso, eu acredito, eu acho, todo mundo é livre para isso. Mas existe na igreja uma coisa que chama revelação e inspiração divina. Então isso aí é um convite a confiar em Deus. E para quem fala que isso nunca houve na igreja, olha, desde os primeiros séculos, o que os cristãos? Eles queriam rezar continuamente, orar e sem cessar. Como diz São Paulo, né? Ora sem cessar, dia e noite. Dia e noite. Então eles começaram a pegar pequenos trechos da Escritura, ou pequenos trechos do Evangelho, por exemplo: Senhor, tende piedade de nós. E descobriram que assim, para livrar a mente de besteira, de ficar pensando borracha, com idiota, e quando eu não estou fazendo nada, como diz São Paulo, muito ocupado sem fazer nada, o que diz o ditado? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então eles descobriram, eles pegavam os monges, samadhis e castas, pegavam lá as pessoas: você vai repetir hoje, tá? Hoje você só vai rezar 15.000 vezes, tá? Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Mas presta atenção no que você está falando. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de... E repetia. Ou então pegavam um trecho do Salmo. Então eles descobriram que a oração contínua, ela é frutífera, e eu pego uma fórmula breve tirada das Escrituras e repito várias vezes, que é assim, dá mais frutos para as pessoas mais agitadas do que eu falar: Senhor, tem de piedade de mim, e fico meia hora assim. A maioria não dá conta disso. Os monges treinados nos mosteiros das irmãs carmelitas, não. Se vocês forem fazer vigília com as irmãs do Carmelo, você vai achar super esquisito. Vocês vão chegar lá, você só vai ver isso na vigília. Vindo do Santíssimo, né? Aí cada um se ajoelha e fica lá a noite inteira em silêncio, olhando para ele. Mas não só olhando, não, de coração lá. E de vez em quando, uma única vez na noite, você escuta um canto, cantando o amor a Jesus. Mas isso é vocação, oração contemplativa. Mas então descobrimos, nós temos que repetir. Pega um versículo bíblico e repete. Aí começou. Com o tempo, o que eles fizeram? Eles tinham que ter um número. Em vez de os eficácios até hoje, 150 mil, 1 milhão de vezes. Só que eles começaram a pedir uma referência. Quantas vezes nós vamos repetir isso? Aí eles lembraram o livro dos Salmos. Quantos salmos nós temos? 150. Então repete 150 vezes. Então olha só que interessante. Os monges rezavam 150 salmos por dia. Toda hora eles paravam o serviço e iam rezando. E eles gostavam muito de rezar caminhando perto dos muros dos mosteiros. O que tem? Aí o povo mais pobre, eles não tinham Bíblia rara nessa época. Eles não tinham os salmos. Eles não sabiam falar em latim. Então eles ficavam do lado de fora do muro, acompanhando. Os monges dando volta no mosteiro, eles do lado de fora. O máximo que eles podiam dizer é: ora pro nobis, ia. Aí alguém teve a ideia. Aqui, vocês ficam fora, repita. A cada salmo que a gente reza, vocês vão rezar um Pai Nosso. No princípio eram 150 Pai Nosso que eles rezavam. E os monges rezavam 150 salmos. Depois os próprios monges começaram: hoje não estou bem, estou meio de cama, não vou dar conta. Então você vai ficar lá quieto, mas vai rezar 150 Pai Nosso de onde você está. E começou de uma maneira muito simples. Aos poucos,
Aos 150 Pai Nossos, acrescentou-se o quê? As meditações. Alguém começou a pensar assim, tudo bem, tem hora que fica tão automático eu rezar de 150 Pai Nosso, eu vou fazer o quê? Eu tenho que pensar em alguma coisa. O que eu vou pensar? Pensa em Jesus. Pensa na vida dele. Aí eles iam rezando 150 Pai Nossos. Vamos pensar no nascimento de Jesus. É oração mental. Como é que seria o nascimento dele? Está lá, Pai Nosso, que estás no céu. Rezar um tanto de Pai Nosso, pensando em Jesus. 5 Pai Nosso, pensando no nascimento. Então, foi tomando forma o Pai Nosso com as meditações, sabe? Só para citar, vários santos ao longo da história foram escrevendo livros sobre as meditações, sobre a vida de Jesus, sobre a sua humanidade. E eles sempre juntavam a vida de Jesus com Maria. E aí começou a nascer os salmos marianos. O que era isso? Para cada salmo, eles escreviam uma antífona de Nossa Senhora. Então, 150 salmos viraram o quê? 150 antífonas de Nossa Senhora. Com o tempo, eles escreveram um livro só para 150 antífonas de Nossa Senhora. E outros para os 150 salmos divididos, pensando na vida de Jesus. Como eu disse para vocês, foi só no século XVI que o Papa Pio V definiu a Ave Maria. A partir desse momento, eles começaram a rezar 150 Ave Marias, por causa dos 150 salmos. E rezava 150 antífonas de Nossa Senhora. Ainda não tinha tudo junto, não. Então assim foi rezado, foi nascendo o Santo Rosário, né? Agora, 2 personagens são muito importantes na história do Rosário. Um deles é São Domingos Gusmão, o fundador da Ordem dos Pregadores, que é a Ordem dos Dominicanos. O próprio Papa Pio V foi um dominicano, era dominicano. São Domingos Gusmão, ele tinha muitas visões de Maria, ele tinha um amor por Jesus e um carinho por Maria muito grande, extraordinário, segundo conta. Eles contam até que ele gostava de chamar Maria minha esposa. Não pelas maldades que a gente tem na cabeça de hoje, mas minha esposa sim, pelo amor que sentia por ela. E eles contam que um dia ela apareceu para ele e chamou esposo meu, né? Então, ela teria proposto para ele o rosário, como nós conhecemos hoje. Foi por volta do século XIII, né? Que ia rezar a saudação angélica, né? Quer dizer, 50 Ave Marias, com 5 Pai Nossos, 3 vezes. Quer dizer que são os 3 terços que compõem o rosário. O que quer dizer a palavra rosário? Coroa de rosas. Cada Ave Maria é uma rosa, em louvor a Deus pela Virgem Maria, aquela que é mais perfeita adoradora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com os 3 terços eu tenho uma coroa de rosas. Bom, mas houve um outro dominicano, parece outro dominicano, chamado Alano de la Roche, que também teve uma revelação de Maria, isso por volta do século XV. E ele foi que definitivamente colocou o rosário, como nós conhecemos hoje. O Papa Pio V e outros papas depois dele, que foram fechando, né, essa é a oração, de acordo com aquilo que Nossa Senhora tinha pedido.
Então, o que nós podemos guardar dessa primeira parte? Lembra dos 150 salmos. Porque o rosário, depois que o Papa João Paulo II acrescentou mais os mistérios luminosos. Eram 150 Ave-Marias, representando 150 salmos. Que começou assim, os monges rezando 150 salmos e o povo rezando ao redor. Os 150 Pai Nossos. Depois começaram a rezar 150 Ave-Marias. E São Domingos Gusmão e esse outro monge, Alain de la Roche, definiram isso. Nós vamos dividir 150 Ave-Marias em tantas dezenas, e cada dezena meditando um dos mistérios de Cristo. Ótimo. Agora, curiosidade, que a própria Nossa Senhora teria mostrado a São Domingos Gusmão o terço, né? Que é essa ferramenta, né? Vamos chamar desse instrumento, né? Eles contam uma história muito interessante, que tinha um sujeito, talvez um dominicano também, não sabe dizer o certo, que gostava de rezar por dia 300 fórmulas, por exemplo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que ele fazia? Ele pegava 300 pedras e colocava na bolsa, ia andando pelo caminho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jogar fora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então rezava jogando as 300 pedras. Acabou, sabe como? Acabei de rezar. Nós sabemos que o contato com o mundo islã, os islãs têm uma corda cheia de nós, para rezar os 99 nomes divinos de Deus. Então, o contato de uma coisa com a outra ajudou na revelação, porque eles começaram a perceber que era mais fácil, em vez de ficar tacando pedra no chão ou de amarrar com nó, se eles colocassem as pedrinhas no cordão. E começou 150 pedras para 150 Pai Nosso, para 150 Ave Maria, para 150 louvores a Maria. Até que São Domingos Gusmão e o Alain, o bem-aventurado Alain de la Roche, definiram, pelas experiências com Maria, o rosário como nós temos hoje, né? O terço. Então nós temos 5 dezenas, né? 50 Ave-Marias, 5 Pai Nossos para cada terço. Então, ótimo. E ao longo dos séculos, os papas, padres e bispos da igreja, eles foram engrandecendo. Alô? Pode pegar a rádio aqui não, viu? Acabou a rádio. Agora, eu queria falar para vocês algo bem interessante. Das experiências de São Domingos Gusmão, que é o fundador dos dominicanos, e das experiências do Alain de la Roche, que tiveram visões e experiências com Maria, e nessas visões a mãe pedia que ensinasse os filhos essa devoção. Foram feitas, de uma maneira assim, procurando sintetizar tudo, 15 promessas sobre o Santo Rosário, para quem o rezasse com devoção. Olha só. Primeira promessa que Nossa Senhora fez àqueles que rezassem o Rosário com devoção. Primeira promessa: todos os que rezarem o meu Rosário com constância receberão graças especiais. Constância. Segunda promessa: aos que rezarem devotamente o meu Rosário, prometo minha especial proteção e as grandes graças. Terceira promessa: os devotos do meu Rosário
serão dotados de uma armadura poderosa contra o inferno, pois conseguirão destruir o vício, os pecados e a heresia. Quarta promessa: aos que rezarem devotamente o meu rosário, prometo minha especial proteção e as grandes graças. Quinta promessa: toda alma que recorre a mim, por meio da oração do rosário, jamais será condenada. Sexta promessa: todo aquele que rezar devotamente o rosário e aplicar-se na contemplação dos mistérios da redenção, não será atingido por desgraças, não será objeto da justiça divina por meio de castigos e não morrerá impenitente. Se for justo, permanecerá como tal até a morte. Sétima promessa: os que realmente se devotarem à prática da oração do rosário não morrerão sem receber os sacramentos. Oitava promessa: todos aqueles que rezarem com fidelidade o meu rosário terão, durante a vida e no instante da morte, a plenitude das graças e serão favorecidos com os méritos dos santos. Nona promessa: os devotos do meu santo rosário que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. Décima promessa: os devotos do meu rosário terão grande glória no céu. 11ª promessa: tudo que os meus fiéis devotos pedirem por meio do meu rosário será concedido a eles. 12ª promessa: aos missionários do meu santo rosário prometo meu auxílio em todas as suas necessidades. 13ª promessa: para todos os devotos do meu rosário consegui de meu Filho a intercessão de toda a corte celeste na vida e na morte. 14ª promessa: todos os que rezam o meu rosário são meus filhos, irmãos de Jesus. E 15ª promessa: a devoção ao meu rosário é grande sinal de predestinação, predestinados à salvação. De onde que veio isso? Isso foi dito a São Domingos e o bem-aventurado Alano de la Roche, pela Virgem Maria. Tem uma história que marca muito o rosário. A Batalha de Lepanto, que aconteceu em Roma. Eu não vou lembrar exatamente a data, mas é umas experiências que vão mostrando a força de Deus. Os islãs estavam invadindo, quer dizer, os mouros estavam invadindo a Itália, estavam invadindo Roma, e eram em muito grande maioria, mais do que os cristãos. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a rezar o rosário. E eu rezando o rosário, e as naus, os barcos dos mouros vinham chegando, e pela força da graça de Deus, poucos venceram milhares e milhares. Quer dizer, dotados de uma fortaleza, de uma virilidade, de uma coragem que espantou o inimigo. Então a experiência do rosário é muito ligada à libertação. Não muito diferente disso foi aqui no Brasil. Os negros, eles aprenderam essa devoção à Virgem Maria, e você vê nos próprios cantos do Congo, no tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, como a pancada doía. Então, de onde nasceram as confrarias do rosário aqui? Tinha um que puxava a reza, com aqueles rosários grandes, feitos de conta, e os outros ficavam ao redor dele. Eles iam rezando. Aí nasceu as confrarias do rosário, aqui no Brasil.
E a experiência dos livros nós sabemos que é libertação também. Então, essas são as promessas vindas do céu. Agora, aqui nós entramos na terceira parte. Agora está o seguinte, está dito aqui, aqueles que são meus devotos, aqueles que rezam com devoção. Como que é a oração do rosário? Quantos mistérios que nós temos mesmo? São os mistérios gozosos. Vamos tomar a lição toda. Nós dividimos ao longo da semana os mistérios, que nem todo mundo, infelizmente, consegue rezar o rosário, né? Às vezes reza o texto e eu digo, mas então dividiu-se para quem não quer, não pode rezar o rosário todo, com todos os mistérios, reza pelo menos um terço. E, por exemplo, os mistérios gozosos nós rezamos que dias de semana? Segundas e... eles estão bons no texto, né? Quais são os mistérios gozosos? Eu esqueci. Aqui está o segredo do texto, tá? Né? Quais são? Anunciação do anjo, visitação, nascimento do menino Jesus ao templo e a perca do menino Jesus no templo com os doutores da lei. Agora, em seguida, nós temos os mistérios luminosos. Que dia que nós rezamos ele? Quintas-feiras. Quais são eles, gente? O batismo de Jesus, nas bodas de Caná, não é? Jesus que anuncia o Rei de Deus e convida a conversão. O que mais? Transfiguração de Jesus e a instituição da Eucaristia. Bom, guarda isso que é o segredo. Depois nós temos os mistérios dolorosos. Quanto que nós rezamos? Terças e sextas-feiras. Quais são eles? A agonia de Jesus no Getsemane, ou no Horto das Oliveiras, a flagelação de Jesus, coração de espinhos, Jesus que carrega a cruz até o Calvário e crucificou e morto o Senhor. Finalmente, os mistérios gloriosos. Quando que nós rezamos? Quartas-feiras e domingos. Que depois que entrou os mistérios luminosos, mudou um pouquinho a ordem. Então, quais são eles? Ressurreição de Jesus, ascensão, a vinda do Espírito Santo, Assunção de Maria e... Bom, olha que interessante. Vamos então por parte. Qual a primeira coisa que nós rezamos quando pega o texto? O credo. Por quê? Tem umas histórias que a gente escuta por aí. Quando você pega, não reza o credo de noite, não. Você reza só de dia, não tem nada disso não, gente. Você tem que rezar a profissão de fé de noite, você vai até de madrugada também, viu? Nós rezamos a profissão de fé porque é um resumo de tudo que a igreja ensina. Vamos dizer assim, é a minha carteira de identidade. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. É nisso que eu acredito. Só de falar nisso, você escolheu uma igreja. Entendeu? Antes de começar a rezar o texto, você vai escolher uma igreja. Você vai escolher Cristo, vai escolher Deus Pai e Deus Espírito Santo. Por isso, por rezar assim a profissão de fé, você disse: eu renuncio a tudo mais. Eu renuncio ao budismo, hinduísmo, brahmanismo, shintoísmo, taoísmo. Renuncio a umbanda, espiritismo, tudo que há. Por quê? Porque agora eu escolhi Jesus. Eu escolhi Ele e escolhi
Aquela igreja que foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos, que eram seus enviados, que tinham um amor tão grande por ele que continuaram sua obra e até hoje continuam. É verdade, de vez em quando tem uns que pisam na bola, mas são erros humanos. E Deus mostra que é Deus que ao longo da história o Espírito Santo manteve. Vocês acham que se fosse só gente, uma coisa só da nossa cabeça, a igreja estava em pé até hoje? Depois de tudo que aconteceu, as intervenções de Deus foram grandes demais. Então, logo depois que eu rezo a profissão de fé, o que eu rezo? O Pai Nosso é a mais perfeita oração cristã. Nós falamos disso, né? 2 sexta-feiras. Uma fui eu, a outra foi o Padre Rafael. Então, perfeito. O Pai Nosso tem tudo que nós precisamos e na ordem certa de pedir. O Catecismo da Igreja Católica tem uma parte enorme que fala dele. Vocês podem ler lá, vocês vão gostar. E é uma síntese daquilo que os santos padres, místicos e doutores ensinaram, inspirados pelo Espírito Santo. Isso também é chamado Palavra de Deus. Logo depois do primeiro Pai Nosso, o que nós rezamos? 3 Ave Marias. Como que nós rezamos essas Ave Marias? Existe assim um certo louvor, porque nós rezamos esse primeiro Pai Nosso também em louvor à Santíssima Trindade. O primeiro Pai Nosso é um louvor à Santíssima Trindade. As 3 Ave Marias que vêm logo em seguida, elas falam da beleza e da ligação de Maria com Deus. Maria é chamada, primeira Ave Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Segunda Ave Maria, Maria, mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça e tal. E terceira Ave Maria, esposa do Espírito Santo. Então, que interessante, né? Profissão de fé. Vamos supor, realmente eu gosto de rezar na cruz, né? Segurando o crucifixo, a profissão de fé. Primeiro Pai Nosso, louvor à Santíssima Trindade. Eu louvo o Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou todo teu. Pai nosso que está nos céus, santificado, ótimo. Aí eu vou cantar os louvores a Deus por Maria. Ela é filha bem-amada do Pai Eterno, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Quer dizer que ela é toda, e por isso que é chamada cheia de graça. E nenhuma outra criatura na Bíblia, no mundo, ouviu isso. Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, só uma. Logo depois disso, o que acontece? Entre cada mistério, entre cada 10 Ave Marias e o Pai Nosso, eu rezo o glória, né? Glória ao Pai, ao Filho, e é um louvor. Então, geralmente, nós rezamos assim, glória para a vez, vocês façam, não prestem atenção no que reza, rezar, ouvindo as palavras, falando bem. E é alegria, não é tristeza, não. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, tudo é dele, eu sou dele. Tudo é dele, tudo é debaixo das ordens do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não estou sozinho, abandonado, não. O diabo não é maior que Deus. Um pensamento ele deixa de existir, mas ele está aí é porque Deus tem um plano, uma pedagogia para nós, por nossa causa. Mas Deus é tudo. Então, glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. E nós rezamos uma antiga antífona também, entre cada dezena, que é: ó meu Jesus, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aqueles que mais precisarem da vossa misericórdia. Oi? Essa é uma das antífonas, que tinha uma antífona para cada salmo. E segundo a tradição, essa é uma delas, né? Onde eu peço os auxílios da mãe. Agora, logo em seguida vem, né? Pai Nosso e as 10 Ave Marias. Para cada dezena existe uma contemplação. E aqui está uma das coisas, gente, que o Papa João Paulo II escreveu um livrinho chamado Rosarium Virginis Mariae.
O Rosário da Virgem Maria, muito belo, que ele explica isso e muito mais com profundidade. Vocês encontram isso até entra lá no site vaticano.va, você encontra esse documento lá para você ver, baixar, imprimir, fazer o que quiser, tudo de graça, não é pago não. Aliás, não é só isso, você encontra todos os documentos que o Papa lançou, estão lá, italiano, inglês, português, espanhol, alemão, né? www.vaticano.va. Mas vamos dizer assim, qual que é a maneira correta de rezar o terço ou o rosário? Vamos supor, eu estou rezando hoje é sexta-feira, vou rezar os mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso, qual que é a contemplação? A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então o que acontece? Eu não vou só repetindo, primeiro eu tenho que rezar com amor, porque eu estou falando com Deus. A Ave Maria é uma saudação angélica, uma saudação de Deus a Maria e uma prece dos fiéis para Deus. É uma palavra e uma resposta. O Pai Nosso, Jesus que ensinou. Então, uma oração que vem dos lábios do Senhor é a maior oração cristã. À medida que eu for rezando, eu não vou manter a mente vazia, não. Tem hora que a gente gosta de assim, nossa, estou precisando rezar meu texto, mas está na hora da novela, então eu vou rezar aqui. Estou assistindo a novela. Ai, Maria, valeu, pai? Não valeu, não. Por quê? Mas sabe por quê? Tem uma piada, uma anedota. Essas anedotas são interessantes porque elas trazem uma verdade de uma história estranha. Conta que Jesus e Pedro resolveram andar por aqui pelo sertão do Brasil, sabe? Então, passou num certo lugar, estava lá Jesus e Pedro atrás. Aí eles passaram na casa, o povo estava rezando o terço. E Pedro, ele vai entrar lá, já foi até chegando para o lado da casa. Jesus parou, olhou, passou direto. Aí lá na frente tinha um pessoal sentado na varanda, cantando com o violão na mão. Aí Jesus prestou atenção assim, entrou, foi lá no violão. Estava lá, cantando, louvando. Aí Pedro, Senhor, não entendi não. Eles estão rezando lá em devoção à sua mãe. Para que o senhor veio aqui? Pô, está cantando tudo bem, por que o senhor não rezou lá? Porque eles estão rezando nada. Você não percebeu, não? Eles estão só repetindo uma coisa, mas não tem amor, não tem nada. Então ele falando mal um dos outros assim, ó. Ave Maria, como é que fulano, que coisa, que roupa, que indecência. Nossa, em vez de prestar atenção em mim, minha mãe, eu estou prestando atenção no outro. Então o que adianta? É melhor vir aqui nos que estão cantando com alegria, que não agradar o outro, que rezar sem amor, ficar metendo bambu nos outros. Há uma história que a gente vê pelos interiores aí, né? Que salva os exageros da história. É verdade, tem que rezar com amor. Então, enquanto eu repito as Ave Marias, isso chama oração mental. Oração mental. Então, eu mantenho aqui, ó. Isso pode ser esquisito para você hoje, talvez, mas enquanto você era criança, com certeza, você usou sua imaginação. Por quê? Eu vou usando toda a minha capacidade de gerar imagens. Como é que é Jesus rezando no Horto das Oliveiras? Como é que você imagina? Imagina lá. O que aconteceu? Vocês lembram daquela cena do Evangelho? Como é que Jesus estava no Horto das Oliveiras? O que aconteceu com ele? Ele estava suando. E o que ele rezava? Pai, afasta de mim esse caso, mas se faça a tua vontade, não a minha. Ele suava sangue. Sabe o que é suar sangue? No Evangelho de Lucas, é o único que traz esse detalhe. Existe esse fenômeno? Existe, ele é raro. Quando a pessoa está numa agonia tão grande, mas tão grande, que a própria força sanguínea, a pressão sanguínea, estoura os vasos capilares que estão perto da pele. Então o sangue entra nas glândulas sudoríparas e sai. E o que acontece? Na hora que o sangue sai, ele coagula.
E Lucas é o único que fala que o Senhor suou aqui trombos de sangue, coágulos de sangue. O que tem? Os médicos dizem que em raros casos onde aconteceu isso, só de encostar o dedo na pessoa assim, ó, ela geme e grita porque dói. Imagina centenas de vasos sanguíneos explodindo assim. Então sai o sangue por inteiro e dói. Então, quando Jesus foi levado para ser flagelado, ele já estava numa agonia muito grande de corpo e de alma. Então, enquanto eu estou rezando o primeiro mistério, tudo isso que eu falei vai passando pela nossa mente. Eu vejo Jesus lá, ajoelhado, perto de uma pedra, talvez chorando, não as dores da humanidade, suando sangue. Então eu vou, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que eu mantenho o meu pensamento nele. Aqui que está a oração com fruto. É essa oração que Maria fala, os devotos do meu rosário. Então, cada Ave Maria é um pensamento. E Deus vai iluminando isso, sabe? É assim. Se nós pararmos para prestar atenção, nós não rezamos o rosário desse jeito. Nós distraímos toda hora. Mas o que acontece? Volta o seu pensamento. Estou rezando o segundo mistério doloroso. Qual que é? A flagelação. Vocês assistiram o filme A Paixão de Cristo? Lembra dele? Pois é, imagina aquela cena lá na sua frente. Então, o Pai Nosso, eles tinham um chicote, que era um pedaço de... Esse pedaço de ripa, desse tamanho, mais ou menos. Porque você sabe que quanto maior o pedaço de madeira, menos força eu tenho que colocar, né? Se eu pego na ponta dele e faço assim, ó, sem fazer força, dá uma alavanca, né? Dá uma pressão violenta. Então tinham 3 ou 4 tiras de couro. Na ponta da tira tinha uma bola de chumbo e um gancho que era feito ou de ferro, parecendo um anzol, ou então de um ossinho que tinha nas cabras, nas ovelhas. Para quê? Fizeram um teste com isso, eles reconstruíram o flagrum, chama flagrum, nos dias de hoje, e penduraram assim uma banda de porco. E pediu para um cara aqui, toma, dá umas cacetadas na banda de porco. Aí o cara pegou na ponta do pau e acabava. Então a hora que ele fazia, o gancho agarrava na perna, quando ele puxava, rasgava. Então aquele filme não é exagero. Aí o que aconteceu? Quando ele tirou a banda de porco para examinar, estava dilacerada a pele e tinha quebrado 5 ou 6 costelas, só com a pancada. Então, por que eu estou falando isso? Você vai rezar o segundo mistério, repetindo as Ave Marias, com seu pensamento nisso. Além de ter as revelações e as graças de Deus, de Nossa Mãe, é um exercício que nós precisamos muito, porque nós temos uma dificuldade enorme de manter o foco. É tanto que eu confesso para vocês, tem hora que para me dar conta de rezar o rosário eu tenho que ficar andando. É bom? Não, mais ou menos. Qual que é o ideal? Senta, quieta, presta atenção em Deus e pronto. Mas, tudo bem. Mas nós temos dificuldade, às vezes vou rezar o rosário só assistindo Faustão, só assistindo novela. Eu estou almoçando e rezando o rosário. Não, você tem que focar. É essa a beleza da oração, entendeu? Nessa hora que você começa, Pai Nosso, Ave Maria, minha mãe e minha avó, antes de minha mãe, dizia assim, ó, quando você reza o ofício de Nossa Senhora e quando você reza o terço, é 2 pessoas que se ajoelham primeiro. É você na terra e Nossa Senhora no céu. Então você reza até o final. É interessante a visão do povo, mas não deixa de ser verdadeiro. Porque é verdade, a igreja celeste acompanha a nossa oração, que são os santos bem-aventurados e os anjos de Deus. E você sabe que no céu, a Virgem Maria está presente em corpo e alma, né? Eu gosto sempre de lembrar isso,
Por isso, a nossa veneração por ela é diferente de todos os santos. É diferente. Todos os outros santos são almas bem-aventuradas, não espírito. Eu gosto de lembrar isso para não confundir, não fazer bagunça na cabeça. Os santos que já faleceram estão na bem-aventurança, eles estão aguardando a ressurreição, mas eles não são espírito, não. Eles são almas. Qual é a diferença, padre? As almas têm poder sobre o corpo, e só ele. Espírito nunca precisou de corpo e nunca vai precisar. Ele já foi feito assim por Deus, por isso chama espírito. Nós não somos espírito, não, padre? Não. Nós somos almas espirituais, é diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Mas é o Espírito que é santo. Nós somos almas, então guarda isso. Então, todos os outros santos são almas bem-aventuradas que estão em Deus. A Virgem Maria é de corpo e alma, é ressuscitada. Nós podemos dizer assim, junto com Jesus. Então a missão de Maria é diferente. E quando nós voltamos para a mãe, quem rezava Maria? Eu já falei com vocês que os primeiros cristãos, os apóstolos, a devoção à Virgem Maria, gente, é apostólica. Os apóstolos que viveram com Jesus, antes deles morrerem, no cenáculo, quando eles estavam morrendo de medo, ela estava lá rezando com eles. Ela acompanhou desde o princípio a pregação de Jesus. Quando José morreu, Jesus assumiu sua vida pública. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ela continuou junto com a igreja. Ela estava no cenáculo, ficou lá até o fim. O primeiro título, olha só, o primeiro título de Nossa Senhora que a gente tem notícia é Nossa Senhora do Pilar. De que época é a Nossa Senhora do Pilar? Mais ou menos do ano 60 e pouco, 70. É como assim? É muito provável que ela estava viva ainda. São Tiago, que era um dos apóstolos, ele foi entregado a terra distante, perto da Espanha. É tanto que depois ficou lá conhecido como Santiago de Compostela, São Tiago do Campo da Estrela. Então, no momento de muita dificuldade, de desânimo, de tristeza, ele estava longe dos amigos, longe. Tem hora que acontece isso. Nossa Senhora apareceu para ele em cima do pilar. E talvez tenha sido uma bilocação, mas Nossa Senhora do Pilar, no primeiro título. Então, a veneração à Virgem Maria é apostólica. Igual eu falei para vocês, muito antes de ter escrito o Novo Testamento, os apóstolos já tinham veneração, gente, não é adoração. Nós adoramos a Deus, nós adoramos a Jesus, nós adoramos o Espírito Santo. Maria nós veneramos, porque ela é tão de Deus, que todo mundo se aproxima dela e sabe que ela faz o quê? Ela entrega para Deus, ela conduz. Por isso ela fala, ó, quem rezar essa oração do rosário, Ave Maria, cheia de graça, você está se confiando a ela. E ela fala, se você na sua liberdade se confiar a mim, porque o mundo está tão confuso, tem tanta gente falando tanta coisa, é tanto que diz Deus, né? O Padre Nilton está aqui falando, e tanto vocês que estão aí, como aqueles que vão assistir esse vídeo na internet, e provavelmente na internet vão encher de comentários depois, que talvez não sejam tão agradáveis, simplesmente porque não tem o toque da grandeza da fé e não dá conta de confiar em Deus, porque confiança não é só entender os argumentos, as razões para depois crer, não, é crer para compreender, uma coisa combina a outra. Dizia João Paulo II, fé e razão, fides et ratio, são duas asas. O pássaro não voa com uma asa só, dizia João Paulo II, ele só voa com as duas. Se cortar uma, ele cai. Como é que nós queremos voar com uma asa só?
sou a razão. Nós vamos com a fé. E fé são convicções acerca de realidades que não se veem. É uma confiança, é uma entrega. Diz Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, eu vos darei repouso. E nós queremos mesmo encerrar esse mês de junho falando dessa oração. Olha, eu fui reitor do seminário. Reitor do seminário é aquele que procura ajudar os jovens que entram com a intenção de serem padres. Então eu ouvia muita coisa. Eu mesmo, como seminarista, já fiz certos cursos, gente, que eu sempre falo com vocês. Olha, por exemplo, papai, eu não tenho fé não. Eu não tenho fé não, porque todo aquele que é batizado tem o dom da fé aí, Senhor, porque foi te colocado aí no batismo. Talvez você não tenha ainda tido uma experiência, ainda não permitiu, não confiou. Você é igual aquele exemplo que eu gosto de dar. Imagina só, as crianças na hora da paz, né? Lembra desse exemplo? A gente sem falar nada, aí o padre vai lá e faz assim. Elas vêm e pulam. Abraça. Simples. Fala nada. Apesar de que lá na Santana tem uma que ainda pula, abraça e fala assim: Jesus te ama e eu também. Assim, pronto, estou abençoado por ela, semana. Que bênção de criança, vocês não têm nem noção. Aí as pessoas ficam lá: nossa, que sem vergonha, deve ser filho dele. Nossa, que pouca vergonha. Pena que não tem coragem de falar em voz alta. Eu falava: levanta e vai embora daqui. Não se atreva a pisar na casa de Deus com esse pensamento, não. Aí eu vou pedir para as pessoas: o que esse padre está querendo, hein? Será que está afim de mim? Então eu vou namorar com ele, não. Oh, meu Deus do céu, é triste, gente. O padre, ó, você ver, ele anda com o homem, é homoafetivo, boiola. Ele anda com a mulher, é sem vergonha, cafajeste, traidor. Ele anda sozinho, egoísta, subjetivista. Ele anda com criança, pedófilo, vou denunciar bispo. Ele anda de carro, granfino, bonzinho, não é pobre não. Ele anda a pé, suvina, pão duro, nem para pegar o carro na garagem. Eu ando com roupa de padre, ah lá, ele usa do estado da roupa dele para crescer. Eu ando assim de civil, ah lá, cadê a roupa dele de padre? Não fala assim, não vou xingar. Só falta assim, ó, só falta voar para falar que é bruxo ou capeta. Então, é assim, a coisa é simples. Jesus fala assim: vinde a mim, eu vos darei repouso. A gente não vai. Não, mas não vai, é triste. Aí Jesus, eles não entendeu nada. Os meus apoios trazer criança. Quem não foi com essa criança não entra no reino de Deus. Sabe como é que eu imagino? Aí dá um abração nela, ela fica sorrindo. Aí ele olha, eles não entenderam nada ainda. Por que está deixando ideia protestante entrar na igreja católica? Porque eu falei com você do seminário, lá é assim: não, os tempos são outros, é teologia mal feita. Por isso, você não traz de volta aquilo que você não levou. Se você foi sem fé, você não vai trazer não, porque é uma academia. Existe, os tempos são outros, esse não tem retrógrado, é mentira, não tinha isso. E vem, e começa. Por quê? Que é difícil acreditar. Jesus estava lá na cruz: filho, eis aí tua mãe. Ele não estava brincando, não, é sério. E você sabe por que tem tanto título de Nossa Senhora? É porque ela nunca abandonou a igreja. Porque se não tivesse abandonado, não tinha nenhum. A começar por São Tiago, que estava distante e talvez ainda em vida, ela se mostrou para o filho. Coragem. Vê a história de Nossa Senhora do Pilar. O que ela fala? O que ela pede? Força, coragem. Meu filho está aí. Desanima, não deixa isso aí. Todos eles foram mortos violentamente.
todos eles foram mortos, aprisionados. Pedro foi pregado na cruz, cabeça para baixo, para botar fogo. Um foi rasgado a machado, o outro foi flagelado com, esqueci o nome, é um chicote de talas de metal que talhava o corpo. Outro passou pelo suplício da escovinha de aço. Como é que era isso? É uma escovinha de aço que ele ia pegando a pessoa assim, nega a Cristo, nega não. Aí ele ia passando e tirando o couro assim devagarinho, igual pintei um cabelo. Nega a Cristo? Não, continuava. Até a pessoa ficar só em carne viva. Então, todos tiveram morte violenta, todos foram, isso não é novidade. Para o cristão, não. Mas, de onde tinha o consolo? Em Jesus. E a mãe, vocês podem ter certeza que estava lá. Do mesmo jeito que ela estava no semáforo. Do mesmo jeito que ela está aqui. E eu estou falando só da imagem dela aqui não. A imagem é um objeto sagrado. Ela foi abençoada, foi sagrada. Que o próprio Deus também age através da imagem, irradiando a bênção dos méritos desse título. Nossa Senhora da Luz é aquela que apresenta Jesus no templo, e ela está aqui fazendo o quê? Apresentando Jesus de novo, para ser é desse Jesus aqui que nós estamos falando. Ela tem que apresentar ele de novo, porque nós estamos conseguindo o que em 2000 anos ninguém conseguiu. Nós estamos conseguindo fazer triunfar as heresias. Todo dia me tem uma heresia que já foi superada na igreja e volta. E está certo? Não, está errado. Então ela está falando, estou apresentando Jesus de novo. Eles não perguntam para mim, padre, a diocese é consagrada, a Imaculada Conceição, para quê? Nossa Senhora da Luz. Eu falo, estou cansado de saber disso. Eu nasci nessa diocese. Eu sei que ela é consagrada, a Imaculada Conceição de uma pureza extraordinária. E é bom. Agora, esse título de Nossa Senhora da Luz não desmerece o outro, que é a mesma mãe. Só que é uma bênção de Deus diferente. Que bênção que vem dessa aqui, de Maria com esse título? É Deus derramando uma bênção pela oração dela para purificar, para queimar no fogo que é do amor e da caridade, e para revelar a verdade e derrubar as heresias. Por que isso hoje, padre? Por quê? Porque está precisando. Porque nós conseguimos misturar dentro das nossas igrejas todas as religiões do mundo. Infelizmente, tem irmãos do nosso clero ou dos padres que incentivam isso, gente. Na verdade, vocês não estão entendendo. E talvez nem ele. A gente também entra em crise, tá? Mas o que eu estou falando de espiritualidade profunda, gente, é uma experiência com ele. Não é só um conhecimento, não é uma eficácia só. É um coração. Então não mistura tudo, né? Você tem que escolher. Tem uma história que diz: você não pode atravessar o rio com o pé em cada canoa. Você tem que pisar na canoa só. Aí eu quero Deus, eu sou assim. Tudo bem, então vai. Você põe o pé numa canoa e na outra e vai ver o que vai acontecer. Deu uma correnteza maior, puf, caiu. É difícil equilibrar uma, você vai equilibrar em duas, artista. E tem gente que é 3, 4, 5, 6 canoas. Cada canoa é uma religião. Mas você tem que escolher. Então Jesus fala assim: olha, depois que eu nasci, por isso que a mãe está mostrando ele, depois que eu me encarnei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou assim, eu falei no singular, não falei no plural não. Se eu tivesse falado, nós somos o caminho, eu sou o caminho, mas não me preocupa não, povo meu, aonde você estiver, aí mesmo. É isso mesmo que você está falando. Mas então não é assim, eu sou o caminho. Vão, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é batizando com violência, não é pela morte, pelo medo, não. É pelo amor, é cativando,
Porque se vocês viverem plenamente a minha palavra, as pessoas vão olhar para vocês, no seu jeito de viver, e vão falar assim: engraçado, esse povo tem um trem diferente. E eles vão se aproximar e vão reconhecer em mim a plenitude da verdade, que o nascimento de Jesus por Maria marcou um novo tempo, o tempo do reino de Deus na terra. Nenhuma outra religião fala de Deus que se encarnou, porque nunca houve isso. Isso é uma coisa, até hoje eles chamam de loucura, mas é a verdade. Ele é filho de Deus, que é Deus, é homem sem deixar de ser Deus, e é Deus sem deixar de ser homem. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E ele falou: eu que semeei as verdades ao longo de toda a história humana. Eu semeei sementes de verdade nas religiões. Só que as religiões tinham que preparar a minha vinda. E elas cumpriram isso mais ou menos. Só que depois que eu vim, eu ainda estou esperando os meus filhos me reconhecerem que fui eu. Só que lá eu pude dar um pedaço, uma semente de verdade. Aqui eu posso dar a verdade inteira. E tudo que Jesus fala e Maria confirma é: você me quer por inteiro, diz Jesus, você tem que me dar tudo. Por isso é uma questão de escolha. E aqui nós fazemos um convite. E eu termino como eu comecei. Como é que nós transformamos a nossa alma? Acolhendo Jesus, escolhendo Ele. Ele já te escolheu. Ele já te escolheu. Deus já te escolheu o dia que você nasceu. Ele te escolheu porque antes de nascer, quando estava no ventre da sua mãe, já tinha te escolhido. Porque a alma que juntou-se ao processo biológico do DNA e te fez ser como você é, foi Deus que colocou lá. E já tinha te escolhido. A vida é Ele. Foi Ele que no batismo, mesmo que seja pela fé de seus pais, Ele já tinha te escolhido. E o dia que você foi batizado, Ele estava lá. Na verdade, pouca gente sabe disso, mas quando o espermatozoide e o óvulo se uniram, Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá. Nos 9 meses de gestação, eles também estavam lá. O dia que você nasceu, foi uma alegria do céu, eles estavam lá. Eu sei que os traumas, as dores, os sofrimentos, as dificuldades de nossos pais nos condicionaram e nós não conseguimos ver a Deus. Eu sei que muitas pessoas até hoje que estão aqui me ouvindo são traumatizadas, marcadas pela dor dos pais, dos antepassados, e não conseguem ver Deus. É igual um óculos. Se a lente ficar suja e eu nunca tirar o óculos, o mundo é feio, não presta para nada. Só que quando você limpar as lentes, você vai ver que tem muito mais do que você sonhava em ver. Ele estava lá o tempo todo. E aqui, por fim, é isso que nós queremos fazer com vocês, né? Na simplicidade desse atendimento. Vocês veem que vocês chegam aqui, rezam o rosário, depois tem esse breve momento de catequese, de 1 hora e pouquinho. É um tempo dedicado a Deus. Caso vocês não saibam, à medida que eu vou falando, palavras simples, tentando falar da maneira mais simples possível. Se eu falar na linguagem mais rebuscada teológica, vocês vão tacar pedra, não entender nada. Mas eu falo de uma maneira simples, mas eu sei que o Espírito Santo vai falando aí. E quando o Espírito Santo fala, ele gera algo bem-estar em alguns e mal-estar em outros. Porque às vezes a gente está um pouco distorcido da verdade, e quando Deus fala, incomoda. Esse é o primeiro passo. Mas aqui, depois que passa para a catequese, vocês vão sendo atendidos pelos servos. Eles são treinados na escuta e na oração. Aqui nós unimos espiritualidade e psicologia. Para quê? Para ajudar as pessoas a transformarem
se transformarem. Como que eu transformo? Vocês vão ouvir lá. Fala dos seus tataravós. Fala dos seus bisavós, como é que foi? Fala dos seus avós, dos seus pais. O que aconteceu? O que isso tem a ver comigo? Tudo. Você é herdeiro deles. Então você carrega eles com você. Mesmo que você não saiba quem eles são. Nas orações, Deus vai revelando. Aí começa. Converse com sua mãe. Como é que foi sua gestação? Ela sofreu? Teve algum momento que ela te desejou não ter você mais? Às vezes acontece. Como é que foi? Como que aconteceu? Como é que foi seu nascimento? Quem estava lá? Te contaram? Pergunta lá para os seus pais. Como é que foi na sua infância? Aí, particularmente, você lembra? Como é que foi? Quantas brigas na escola? Bullying, abuso, surras excessivas. Tudo isso, gente, vai obscurecendo. Aí nós não conseguimos ver Deus. E com os traumas da vida, nós simplesmente falamos: Ele não existe, porque se Ele existisse, Ele não me deixaria sofrer. Só que você só viu uma parte, você não viu a outra parte. Que outra parte, padre? Que você está aqui. O que você acha que está aqui? Lembra da história de pegadas na areia? É séria. Não é mentira, não. Você pensa que Ele não fez nada? Ele tem que respeitar a liberdade sua e de seus pais. Deus é criador do céu, da terra, de todas as coisas, mas Ele não pode entrar na casa daqueles que não querem. Ele respeita isso. Ele poderia simplesmente entrar lá, né, e dar um pé em todo mundo e mandar para fora, que a casa é mais dele que a nossa, mas Ele respeita. Ele respeita, porém, assim, filho, aguenta, filho. Aguenta, filho, porque eu tenho que respeitar a liberdade dos teus pais. Eles não fizeram uma escolha tranquila. Eles não souberam me procurar e superar as dores que vieram diante. Os filhos vão repetir os erros dos pais, caso eles não rezem, não se transformem. Aguenta, filho, eu estou contigo. Aguenta aí que eu estou com você, eu estou sofrendo junto. É isso que Jesus faz, eu estou sofrendo junto. Se não tivesse aí, você não ia aguentar. Eu estou aí. Só que Ele fala isso à alma, ao coração. Para chegar hoje, Ele falar através de mim, e Ele me pediu para falar para vocês: olha, não é brincadeira, não reza. Esse objetozinho aqui, tem preconceito, esquece que você ouvia, assim, as maldades, os comentários idiota. Simplesmente pega e reza. Aprenda. Né? E todas as mensagens de Maria para o mundo, todas, ela nunca, até mesmo a crianças que nem sabiam a doutrina e coisas da Bíblia, Maria nunca falou uma coisa diferente, nunca negou, nem a tradição apostólica, nem a Bíblia. E aonde fala que negou, você pode suspeitar. Tem lugar aí que fala que Maria é uma das manifestações de Deus como mãe. Aí eu ouço assim, quem são as outras? Não, tem Maria, tem não sei quem mais lá, a Eva foi, não sei quem mais lá. Ah, entendi. Então são aquelas que assumem o arquétipo, sim. Elas, na sua ligação tão grande com Deus, se tornam mãe, como Deus é mãe. Não tem nada a ver com Maria. Nunca teve. Ela aparece, como é que aparece para vocês? Ela sempre está com os olhos tapados. Isso é Maria ou é a justiça? Porque tem a estátua da justiça que é assim, ela tem o seio de fora, os olhos vendados, a espada normal balança na outra. Isso é um símbolo do direito, né? Da justiça. Mas, então tem muito cuidado. Tem muito lugar que fala: eu recebi ditado de Maria. Tem dezenas e dezenas de escrito. Você começa a ler. E aqui tem uma coisa, gente, que eu partilho com vocês. Por isso que eu falo que não é questão de argumento só. Aquele que tem um coração puro, Deus vai mostrando. Na hora que eu me começo, deixa eu ver esse livro aqui, Revelações de Maria ao Mundo. Mas não tem nada de católico.
São outros grupos religiosos, né? Não só religiosos, mas são mais seitas mais modernas. Então eu estou lá lendo. À medida que eu estou lendo, mesmo quando fala de amor, quando fala a paz, que é a mãe do mundo, que é Deus, que se manifesta através das filhas que escolhe a Ele, que escolhe tanto que se tornam mãe, como Maria mãe, como fugiu o nome. Tem uma chinesa, uma africana, uma europeia, cada país tem uma. Aí eu vou lendo e imediatamente me vem, não o que está escrito, o que está por trás do que está escrito. Às vezes estou na livraria assim, né? Mas seu padre, você vai levar? Não. Não, põe esse trem não. E tira isso de perto do católico. Ué, mas é Maria, não é não. Como é que você sabe? Eu sei que o Espírito Santo sabe que é a esposa dele, então ele sabe muito bem reconhecer quem que é. E quem que é essa aí? O espírito maligno, só isso. Eles falam bonito, sabe repetir umas abobrinhas, só que como a gente não sabe ver nas entrelinhas, não tem ainda uma espiritualidade, quer dizer, não tem os óculos limpos, nós misturamos tudo com tudo. E de vez em quando nós falamos tudo a mesma coisa, tudo igual, não tem diferença não. Tem diferença sim. Para nós todos são irmãos, todos são humanos. O fato de eu falar isso não vai falar que eu desprezo ninguém. Quem me conhece sabe como eu atendo as pessoas. Não desprezo ninguém, mas eu convido. Ó, se você não quer confiar em mim e mais ninguém, nem na igreja, faz uma coisa para mim. O quê? Olha assim para Jesus, Senhor Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria, eu te escolho. Eu te faz um desafio. Diz a Jesus, me mostra a verdade. Eu quero a verdade. Eu estou cansado de tanto ouvir coisa diferente. Cada um tem uma experiência com Deus no canto do mundo e fala Deus de um jeito. Se é uma formiga falando, Deus é um formigão que tem um ganchinho na frente e outro atrás com 140 pernas. E é uma formiga de 14 metros. Se você perguntar o tamanho do ar, não é Deus. Não, o tamanho do ar que tem uma tromba que dá 4 voltas no mundo. E vai assim. Só que no meio disso tudo, você encontra com um que falou assim, ninguém conhece o Pai, só aquele que veio de lá. Até então, estava todo mundo mais escondido. Agora eu vos digo a verdade. Então, queria hoje entregar a vocês essa verdade. É um convite. Eu falo sempre para católicos, é isso que a nossa igreja pensa. Então, nós encerramos esse mês da oração falando do rosário, que a partir da próxima sexta-feira já é a missa, né? Aí não vai ter os atendimentos. Que na verdade, que dia que vai dar mesmo? Dia 6? Dia 7, né? Pois é, na outra sexta-feira, depois do dia 7, já vão começar as catequeses, que nós vamos falar de quê? Da Santa Missa. Então, esse mês de julho, ele vai ser dedicado à Santa Missa. Então venham. Nós vamos procurar explicar as partes da missa, falar do valor dela, o que ela significa de verdade. Tá? Deus vai honrar. E pela graça de Deus, se Deus permitir tudo der certo, né, nós vamos dar notícias aí. Quem sabe, né, na última sexta, a gente não traz uma novidade aqui, não faz um cinema em casa. Mesmo que a casa de Deus já é nossa. E a gente não apresenta. Tem um filmezinho muito simpático, é O Grande Milagre. É o Grande Milagre. Mas então no mês de julho nós vamos falar da Santa Missa. Não dá para amar aquilo que eu não conheço. E eu não sei o que a missa é. E como eu não sei, qualquer coisa faz eu desistir de ir nela. Por exemplo, não quer cara do padre, não. Eu vou embora, não volto. Não gostei da pessoa que está do meu lado. Vou embora, não volto. Ah, o cara torceu o cara para mim. Vou embora, não volto. Você não está lá nem pelo padre, nem só pelas pessoas que estão lá. Você está lá por Jesus. Se você soubesse disso,
padre feio, bonito, o povo, bom ou mal, cumprimentou-se ou não, ou feio ou não, falou feio, você continua do mesmo jeito. E continua na paz do Senhor.